Olá pessoal, olá professor Federico. Primeiramente eu quero me desculpar por não estar com vocês aí hoje, nessa aula tão importante, né? Sobre ciência, natureza e sociedade. Eu infelizmente estou com outros compromissos aqui em Santo André, não pude sair hoje, ontem no caso, para poder acompanhar a aula de sexta-feira e de sábado, então eu estou fazendo aqui a minha participação nessa atividade a partir deste vídeo, tá? Eu fiquei responsável pelo texto Agroecologia, Consumo Sustentável e Aprendizado Coletivo no Brasil, que é do Fernando Passos dos Santos e Leila Chalumbi Martins, da Universidade de Brasília, da UNB. E aí o texto começa com a questão que é o seguinte: o que acontece quando consumidores e produtores agroecológicos adotam uma prática econômica alternativa ao consumo convencional, né? E aí a gente está falando de um movimento que é o Trocas Verdes, que se trata de um movimento de Campinas, que no contexto da agricultura familiar a galera se mostra economicamente viável nas trocas, né? Da economia solidária, como é o termo hoje mais conhecido, e também com preocupação no consumo mais sustentável e também no consumo mais orgânico e saudável, né? Então, a gente está falando de movimentos que já acontecem em diversos lugares hoje no Brasil e que cada dia que se passa ganha mais espaços na agricultura familiar, nesses movimentos que são organizados pelos povos da terra, né? Pelos povos indígenas, pelos povos quilombolas, e é um modelo de economia e de organização social muito viável hoje, porque está vinculado a tudo aquilo que a agroecologia defende, né? Estamos falando de preservação ambiental, estamos falando de geração de renda, de qualificação profissional, sobretudo, né? Porque existe ali técnicas de manuseio da terra, técnicas de reconhecimento de espécie, técnica de mapeamento de reflorestamento, né? Técnicas de alimentos mais nutricionais, né? Segurança alimentar, claro, interação social, sobretudo, e também a questão da educação, da cultura, né? De agricultura familiar de base agroecológica. E aí esse estudo ele traz modelos de organização social que são acima de tudo economicamente viáveis, né? E também de troca de saberes. Trabalha com sustentabilidade, economia social e ambiental. E aí eu fiquei bastante feliz com a leitura, porque o texto ele apresenta um modelo que diversos movimentos sociais hoje têm utilizado. E também diversas organizações sociais e, sobretudo, movimentos do campo, movimentos urbanos, cooperativas, né? E também movimentos de universidades têm pesquisado e percebido a importância dessas organizações, né? Aqui em Santo André, falando um pouco do projeto, já que eu fiz uma leitura de um texto que tem muito a ver com o que a gente está se propondo a fazer aqui com o Pátio Escola, a partir dos quintais produtivos, eu vi muito essa experiência dos quintais produtivos nesse projeto, nesse texto aqui que eu acabei de ler, porque traz a ideia de que é possível sim, a partir da sua propriedade, da sua pequena propriedade, você conseguir garantir o sustento da sua família e também garantir um espaço de geração de renda para sua família, sobretudo no sentido de trabalhar com tecnologias que são simples, baratas e fáceis de aprender, né? Então o texto ele se vincula muito nessa possibilidade, nessa capacidade dos movimentos, das organizações sociais, da comunidade
se organizar e poder a partir dali fazer trocas, né, de consumo de mercadorias, de alimentos, sem necessariamente ficar vinculado a essa nutrição convencional que é muitas vezes baseadas em veneno, agrotóxicos e um tipo de cultivo que não dialoga com a preservação da natureza. Então tem um teor, um teor também ideológico nessas atividades, né? E por que eu falo que o Pátio Escola nesse sentido ele tem muito a ver? Aqui a gente trabalha com um movimento que é justamente poder transferir para as comunidades do vilarejo técnicas de cultivo e de produção de alimentos que se desvincule do uso de agro, que eles chamam como é, até esqueci agora o termo que eles usam, defensivos agrícolas, né? E a gente trabalha com um movimento que é compostagem, que é de tudo que está na terra, que a terra já oferece para produção de alimentos e também de técnicas de cultivo. Então, esse movimento Trocas Verdes, ele dialoga, ele é um modelo bem interessante, né, de estudar e de se aprofundar, porque ele traz a ideia de que a sociedade e as comunidades podem se auto-organizar e produzir seu próprio alimento e e trabalhar a questão da economia local de forma bem primitiva do ponto de vista do que já fazíamos antes nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, nas comunidades rurais, né? E que hoje a gente pode estar vendo esse movimento voltar com muita força nos assentamentos, nos movimentos de agricultura urbana, nos movimentos do MST, né, nos assentamentos, como eu falei, porque tem muito a ver com a construção de um movimento de soberania alimentar e que vinculado a isso está a preservação, né, e o entendimento de que o meio ambiente é importante se manter preservado para que a gente possa colher dele cada vez mais riquezas e qualidade de vida, né? Aí, como eu estava dizendo, no Pátio Escola a gente faz um movimento bastante semelhante. A gente tem os quintais produtivos que são... A gente visita as residências dos moradores e mostra para ele que no seu quintal, no fundo da sua casa, na frente da sua casa, é possível ali você produzir uma horta que você vai com sua vizinha trocar uma folha de couve, trocar um alface, trocar um coentro, trocar um hortelã, né? Um tomate e um alimento bem mais saudável, bem mais barato e com capacidade de nutrir as famílias sem necessariamente agredir, né, o meio ambiente ou a si mesmo, por questões de preço, por questões da forma que aquele produto foi, que aquele alimento foi produzido, né, e como é que ele chega na sua casa. Então, o texto ele traz essa ideia de que a organização social, a capacidade de enfrentar esse sistema de forma comunitária, de forma coletiva, é possível e que tem ganhado cada vez mais força dentro dos pequenos bairros, das pequenas comunidades, dos pequenos produtores e que o Estado, né, a nacionalidade vem percebendo isso, a universidade vem percebendo isso e isso vem se tornando cada vez mais modelo de políticas públicas para que vire uma prática, né, cada vez mais comunitária, que isso possa entrar nas escolas, que isso possa entrar nas universidades cada vez mais,
para que a gente possa perceber que a agroecologia ela dialoga bastante com a nossa com a estrutura de organização da sociedade a partir da preservação da terra, do uso do solo, para a melhoria da nossa vida, para a melhoria do meio ambiente, do espaço que a gente vive e, sobretudo, a interação social. Então, o texto ele traz basicamente isso, né? É um modelo de sociedade, de organização, de comunidade que produz, de pequenos produtores, né, da agricultura familiar, que produzem e entre si trocam esses produtos e geram riqueza para a comunidade e tem muito a ver com a capacidade de auto-organização, de autogestão de, da economia local, né? É isso, espero que eu tenha sido claro e acho que cumpri bem o tempo aí, não tenha passado muito do tempo. E até logo, pessoal. Muito obrigado, professor.